Selenita, que bom ter você. Ah, Selenita, conta pra mim o que você trouxe de maravilhoso. Você hoje. sabe que eu faço essa experiência do que nós vamos falar hoje. Eu faço essa experiência. Eu sei que eu vou vir aqui conversar com você. Eu já termino um podcast, já fico entregando na mão de Deus, para que Deus oriente, porque Deus. Só Deus sabe quem vai assistir isso. Que legal. Então eu já vou entregando. E é uma situação que as pessoas sempre perguntam para mim: como entrega na mão de Deus? Que legal. Como que eu faço para entregar? Põe a tua xícara aqui pra você não bater a mão. Que legal. Como Essa eu é uma faço? pergunta importantíssima. Deixa eu apresentar. Selenita, presidente da comunidade Bom Pastor, católica, carismática, cheia do Espírito Santo, ensina as pessoas a buscarem o Espírito Santo, buscarem as coisas espirituais, é terapeuta e tem a entidade Bom Pastor, que recupera pessoas com vícios, pessoas muito debilitada socialmente, familiarmente assim que se fala, no núcleo familiar, muitas pessoas com problemas de drogas horríveis, né, Selenita? E a Selenita há 38 anos 38 faz anos. esse trabalho na cidade de Bauru, São Paulo. Quando as pessoas me perguntam o que é necessário para esse trabalho, e eu fico meditando. Se eu não tenho uma resposta pronta, eu fico meditando, né? E o que calou no meu coração, o que essas pessoas precisam é de amor, porque essas pessoas são tanto quanto invisíveis. As pessoas não percebem quando cruza na rua, quando tem uma pessoa necessitada, a pessoa olha e não vê, porque foi ensinado que aquilo é normal, vamos dizer, né? Aquilo é normal das pessoas que não trabalham, das pessoas que são doentes psiquicamente, ensina as crianças a ter medo. Então, quando ensina os filhos a dizer cada um, infelizmente. Então, o que mais necessita é de amor. E o tema que eu trouxe hoje é soltar-se, entregar-se e aquietar-se. Soltar-se, entregar-se e aquietar-se. São 3 verbos, são 3 atitudes. 3 atitudes. 3 ações que nós temos que nos treinar para a gente poder ter diante de Deus. E o que é soltar-se? Soltar-se é que quando a gente quer uma coisa muito na nossa vida, a gente fica preso àquilo. Tudo na nossa vida circula em torno daquilo. Eu quero convencer meu marido a ir no culto. Eu quero que a minha filha faça o crisma. Eu quero... Então, eu fico presa àquela situação e não deixo Deus agir. E quando a gente que é mãe fica preso, a gente fala demais. Sim, a gente dá palpite demais e o jovem se estressa, vou dizer assim, de uma maneira educada de falar. Depois de uma idade, eles não gostam de palpites. Né? Não gostam de palpite e nem gostam de obedecer. Eles gostam eles mesmos tomarem a decisão. E hoje eu vejo que o jovem, ele tem que encontrar um sentido para aquilo que ele está fazendo e não cumprir um protocolo familiar. Na minha casa todo mundo fez crisma, então você tem que fazer. Seus irmãos fizeram, você tem que fazer. Eu fiz, seu pai fez, não sei o que a gente... É importante? Lógico que é importante. Mas a pessoa que vai fazer isso daí, ela tem que encontrar um sentido.
para fazer com o coração, não só repetir um protocolo que não vai adiantar. Eu tenho experiência. Eu tenho um filho com 32 anos. E ele ia fazer o crisma e eu, então, ele não queria fazer, então eu fiz um trato com ele sobre o crisma. E que ele fazia o crisma e depois ele não precisava fazer mais nada. Então, é uma oportunidade, né? Porque se a pessoa... um contrato. Se a pessoa tem um bloqueio com relação à família que é religiosa, que tem uma religião, ele acha que ele não vai fazer, não vai seguir aquilo. Aí esse acordo que você está falando é uma oportunidade dele falar, então tá bom, então eu vou fazer e depois não vão mais me falar nada. E nessa oportunidade pode ser que ele encontre alguma palavra-chave que uma experiência que leve ele à fé. Você sabe que eu estava meditando, porque fé em Deus é fé, não importa a religião. O importante é você crer em Deus, que é um ser todo-poderoso e que Ele está realmente fazendo todas as coisas acontecerem em nossa vida. Se a pessoa não tem uma experiência, a pessoa acha que isso é um blá 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 de quem é fanático, de quem... Eu estava meditando ontem, olha que coisa importante que você traz. Ontem eu estava conversando com uma mãe de um autista, e a tia também. Aí estávamos falando a respeito da primeira comunhão, né? Eu não sou católica, quem está me ouvindo e que me conhece sabe que eu sou pastora e missionária evangélica. Porém, eu tenho muito respeito à religião católica porque é a minha origem. E a origem da onde eu aprendi tudo a respeito de Deus e tive experiências com Deus, né? Com Deus. Não estou falando de outras questões da religião católica. Estou falando de Jesus Cristo, estou falando do Pai, da Mãe de Jesus Cristo, estou falando do Deus Pai. Então, o que acontece? Eu estava conversando com essa pessoa que tem um filho autista de 18 anos e a tia, estávamos falando a respeito de como a mãe estava falando de como fazê-lo entender as questões da igreja, que ele já foi na missa, ele já escutou coisas que ele não consegue raciocinar com a coerência da mente dele, que ele é autista suporte 1 ou 2, não sei exatamente. E que ele, então, falou que tudo aquilo era besteira. E ela, então, disse, eu não sei como fazer ele fazer a primeira comunhão, a catequese. E eu, mesmo sendo pastora e missionária evangélica, eu disse para ela, é importante. Se o padre deixar, eu dou o catecismo para ele, porque eu vou saber... fazer uma aula particular para ele. Isso que eu ia falar. Eu vejo que a igreja, tanto católica quanto evangélica, não está preparado para lidar com essa criança que tem uma dificuldade. Um transtorno. Então, eu estava outro dia conversando com as professoras lá do Maria Mãe do Redentor, as catequistas. E uma catequista falou assim, olha, eu tenho 11 alunos, 8 têm dificuldade, 4 já tem, como que se chama? Já tem o laudo, 4 laudado que eles falam, e 4 que não é laudado, que também tem dificuldade, e 4 que são, que a gente
diria que são normais, mas todos são normais, né? Todos. Tem alguns que com são mais dificuldade, diferentes. Com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, como era no nosso tempo. Só que essas pessoas precisam, as professoras precisam reconhecer as individualidades desses laudos para poder elaborar um trabalho que seja de acordo com a maturidade, porque muitas vezes essa criança tem 11 anos, 10 anos, 9 anos. Porque para um transtorno de autismo, cada idade é uma fase diferente. Né? Então tem que ser uma catequese para adulto, porém, o que eu percebo, não só na católica como na evangélica e todas as religiões, é aquela pessoa que quer exercer um cargo sem experiência espiritual. Então ela não sabe passar a resposta correta para determinadas perguntas. Se ela não tem múltiplas experiências espirituais. E conhecer, porque um pouquinho da pedagogia, da idade, né, das crianças nas suas idades, nas suas individualidades. Porque às vezes o que eu preparo atinge uma proporção dos meus alunos e que eu preparo atinge outra proporção. Cada jovem, né, que aliás eu acho legal fazer. Eu fui professora de catecismo quando eu fui católica. Eu pedi para dar aula no lugar da minha mãe, na Catedral Divino Espírito Santo. E eu quero deixar claro que eu disse isso, que eu peço para o padre, se quiserem que eu ensino esse jovem, porque eu não tenho a menor dificuldade. A catequese é o Evangelho de Jesus Cristo, igual que a gente crê na igreja evangélica. A diferença é que eu sei transmitir e buscar no jovem a dificuldade que ele tem para entender o sobrenatural de Deus. Porque a fé, ela não é palpável, ela não é matemática, né? Verdade. E a fé também não é filosófica. Então a entrega da mãe, o soltar-se da mãe, porque a mãe tem como obrigação dela fazer isso para o filho. Só fechando isso, então, que eu fiquei meditando depois dessa conversa ontem em casa, eu falei, meu Deus, é importante, a mãe e a tia estavam falando uma coisa séria, por quê? E eu disse para ela, é importante a hóstia. Aí a mãe falou assim, mas ele não vê a hóstia como um pão. Eu falei, mas é feito de farinha, você tem que explicar isso, né? Sem fermento, né? Mas enfim, a celebração, como está em Hebreus 12, né? A Páscoa, a celebração, ela é um pacto eterno. E isso, ele precisa, independente da religião, ele precisa ser levado à fé e à salvação. Assim como você ensina os carismáticos, que eu posso ter total liberdade de falar isso para você, porque você é pentecostal. Então, o que acontece? Eu estava meditando em casa, sozinha depois, se quando todo o conhecimento de uma pessoa acaba se frustrando, quando toda a força dos braços da pessoa acaba se frustrando, quando todas as emoções e todas as relações emocionais acabam se frustrando, a que a pessoa vai recorrer como base de existência, se ela não tem fé no sobrenatural? É uma resposta difícil, mas hoje nós vemos o número de suicídios crescendo bastante. Quando a pessoa perde a esperança, eu amo você, que ela tem perde uma experiência espiritual vai grande, que ela sabe responder. A pessoa vai ficar totalmente perdida no seu sentido. Sem chão. Então, quando a pessoa desiste, eu penso, nossa, numa situação normal de vida, eu não pratiquei isso com meu filho. Eu fiz um pacto com ele. Ele terminou a crise e falou assim, agora você não me enche mais o saco.
Mas você assim. deu oportunidade. Aí ele não vai numa missa, ele não vai num... Mas o mais importante que existe no coração dele é a semente que foi plantada. Porque ele é um homem profundamente cristão e justo. Eu admiro meu filho porque eu não chego, na questão de justiça, eu não chego nível de disciplina comportamental, vamos dizer assim. Ele é bem... Eu sou completamente... Eu pelo menos, como eu trabalho com essa população, a gente tem que ser maleável. Eu sou também liberal. Quando eu faço assim, eu sou liberal. A gente tem que ser maleável. E ele é firme. Ele escolheu a profissão de advogado. Então, isso fortaleceu ele mais ainda dentro da lei, dentro da justiça, dentro da força. E eu agradeço a Deus. Os legalistas sabem ser certinho. Agradeço a Deus, né? Mas para ele é muito difícil. E eu penso que a igreja, muitas vezes, ela não está preparada para comunicar isso para o jovem. E nem quem está ali dentro da igreja, muitas vezes, dá um bom testemunho para quem é legalista. Não dá um bom testemunho, porque o nível de exigência o legalista ter uma experiência sobrenatural. Nossa, ele vira um guerreiro de Deus. Um guerreiro de Deus. E o meu filho mesmo, não participando do que eu acho que é bom para ele fazendo do jeitinho dele, ele tem sido um guerreiro de Deus. O Ciro, né, que não conhecia Deus, mas era o martelo de Deus, está escrito na Bíblia. Que Ciro não o conhecia, mas ele foi escolhido por Deus, né, para fazer a libertação do povo judeu da Babilônia. Então, nós que queremos entregar uma coisa nas mãos de Deus, primeiro a gente tem que saber que Deus é onisciente e onipotente. Sim. Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Onipotente, ele pode todas as coisas. E onipresente, porque ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas eu penso que essa qualidade de onipresente, ele sabe, a gente percebe mais. Sabem mais, percebe melhor, né, essa presença de Deus. Mas a gente esquece que Deus é onisciente e que Deus é onipotente. E o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou? Não temos esse poder. O poder é de Deus. Então, na verdade... Eu sou terra, né? O que eu sou, o que eu sou? Eu sou um ser humano que tem uma vontade, muitas vezes obsessiva, que cumpre, às vezes, alguma coisa sem questionar, porque a nossa geração, a minha geração, cumpria esses preceitos sem questionar. Mas, graças a Deus, hoje, o jovem de hoje, ele está questionando. Sim. Eu me lembro que eu falava, mãe... Melhor até do que cumprir o preceito sem questionar, porque aí... tipo assim, aí que é um legalista horrível, eu né? me Porque, lembro tipo quando assim, eu bato cartão na missa, no culto e tá tudo certo. Meus pecados ficaram perdoados. Eu lembro quando eu era criança, que eu falava assim, mãe, por que eu preciso aprender isso de matemática? Por que eu preciso aprender isso de biologia? Ela olhava para minha cara e falava, se você não quiser ser empregada do seu marido, não quiser ser doméstica, era a resposta que ela me dava, uma resposta que deram para ela também quando ela era criança. E ela respondia para mim. E eu aceitava aquilo. Eu calava, né? Mas hoje, se você dá uma resposta dessa porque pro naquele filho, tempo, em 1940, 30, as mulheres se sentiam assim perante os maridos, né? Era uma auxiliar doméstica, né? Não tinha valor, não era nem contada, né? Não sabia nem escrever, né? Eles os filhos, os homens, que eram contados e tinham valor. As mulheres eram colocadas num segundo plano. Antes dessa época, inclusive, ficavam até sem herança, né? Isso.
Então, a gente vem num processo e nesse momento... Sem defender causa feminista não é a conversa. Fala, Celina. A gente tem que aprender que Deus pode e sabe todas as coisas. Então, a maneira como Ele conduz a nossa vida é uma maneira que vai gerar bem-estar, não só nesse momento, mas no futuro tem uma consequência positiva. Então, eu tenho que entregar e me soltar das minhas ideias. Se Deus fizer, obrigada. Se Deus não fizer, obrigada também. Sim. Sim, Senhor, pois não, Senhor, amém, Senhor. Quando eu estava treinando isso, porque como é difícil para a gente aceitar que Deus não vai fazer a sua vontade. Porque é tão óbvio, como que Deus não pode fazer isso, né? E eu ainda brincava, quando Ele me aparecer na frente, eu não vou fazer pergunta, eu vou dar uns... Vou lutar com Ele, porque às vezes é coisas tão óbvias. Jacó? Coisas tão óbvias que só podia ser. Vou lutar com o anjo se ele não fizer o que eu tô Foi uma das pedindo. coisas muito difíceis. E a última pessoa que eu entreguei foi meu marido. Por que eu não entregava meu marido? Sei lá se eu entrego, ele leva embora. Olha, então eu fico aqui cuidando dele e você cuida de mim. Você... Eu cuido dele. Ai, meu Deus. E às vezes a gente faz isso, a gente quer o nosso desejo, a nossa vontade naquele momento. E para os filhos também a gente faz isso, né? Naquele Querer controlar momento. a vida dele. Aliás, a maior dificuldade para a gente ser curado é esse controle que nós queremos ter sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre os horários. E se você observar a sua vida, você não tem controle. Nenhum. Não tem controle. É uma imaginação, uma fantasia, o controle que nós queremos ter sobre pessoas, sobre a nossa família, sobre a nossa questão financeira. Acontece uma gripe, não sei se com vocês é assim comigo, mas se acontecer uma gripe, que você tem que comprar antibiótico, de novo, na minha casa já vou ter dificuldade para lidar com a questão financeira naquele mês, de algum lugar vai ter que sair, porque é aquela coisa justa. Porque aquilo saiu do teu planejamento. Do meu planejamento. E quem que sabe o dia de amanhã? Ninguém. Então, eu tenho que entregar e soltar. Aquilo que virá é fruto da minha entrega. Nossa, como é difícil a gente treinar isso. Aceitar que Deus vai ter o jeito dele, a forma dele, fazer as coisas. Ele tem um trato especial conosco, com os nossos filhos. E nós queremos repetir o que nós recebemos dos nossos ancestrais. E tanto é verdade que Deus trata cada um, que nem todo mundo tem chamado igual o meu, eu não tenho chamado igual o dela. Cada um veio com os seus talentos, com as suas vocações. Eu não tenho vocação para música, infelizmente, eu gostaria muito. Eu também, viu? Gostaria muito de cantar e alegrar os ouvidos das pessoas que me ouvem. Então, e eu, por exemplo, já tenho uma missão mais ácida. Eu gostaria de ter a doce missão de louvor, de canto, né? Então, é assim. Por isso que Deus trata cada um com cada um. E você sabe que é um testemunho. Até uns 40 anos de idade, eu achava que eu tinha sido pegada para criar. E eu era a cara da minha mãe.
Minha mãe, naquela época, não tirava foto, que nem a gente tira hoje, né? Hoje todas as minhas filhas têm foto grávida, tenho foto da barriga, tenho foto do nascimento. E eu não tinha. Naquela época não era. Eu não tinha. Eu era a primeira filha da minha mãe, mas eu era tão diferente da minha família, pelo menos eu achava que eu era, né? Por causa do chamado. Tão diferente da minha família, e havia uma rejeição da minha família com relação à minha vocação. Então, para mim foi difícil. Por isso, o trabalho da entrega, o trabalho da aceitação, porque havia uma contradição entre espiritual. Entre o que a minha família dedicou para que eu fosse. A minha mãe dedicou a vida inteira dela para que eu fosse funcionária pública. E de fato eu era. Não tinha 19 anos, eu era funcionária pública. Eu fiz 18 anos, prestei concurso e já era funcionária pública. E eu fiquei lá, entrei em depressão, porque eu não conseguia compor a minha vida com funcionário. Se realizar dentro do escritório. Como funcionário público. Batendo cartão, fazendo aquela coisa. E tendo a coisa limitada, onde não existia criatividade. Você tinha que repetir. Teu espírito estava buscando se soltar para ir buscar resgatar os aflitos, os necessitados. E aí eu pedi a conta. Aí a família cai matando. E aí, quando eu voltei, pedi a conta e voltei para casa, minha mãe, e eu fiz obra completa. Eu pedi a conta, fechei a faculdade, mudei de cidade. Obra completa. Mãe quis. Quase morreu do coração. E aí, quando minha filha veio, eu não criei ela para ser funcionária pública. Criei ela para ser um profissional liberal. Aí, de repente, ela tem a vocação para ser funcionária pública. Ela tinha vocação. Quando ela chegou para mim, falou, eu passei, mãe. Eu olhei para a cara dela, comecei a chorar. Eu não acredito, filha. Você com tanta criatividade, com tanto movimento, vai ser funcionária pública, filha. Deus fez cada um com uma impressão digital. E eu já tinha entregado ela nas mãos de Deus. Amém. Foi ser funcionária pública. Mas não era meu gosto. Não é coisa ruim que a gente sofre. A gente sofre porque aquilo não transcorreu do jeito que a gente queria. Então, nós estamos terminando o nosso tempo. Nós temos que entregar essa pessoa que eu quero, que é a minha dificuldade, que eu quero conduzir ela, que eu quero ter controle, entrega nas mãos de Deus. Fica quietinha, aprende a silenciar. É o soltar-se, é o entregar-se e o aquietar-se. Para não ter aquela colher de Sara, né, que se meteu com o plano de Deus na vida de Abraão. E criou um filho fora do casamento da vontade de Deus e que era filho de Abraão, que teve que ter parte na herança, que era dos filhos. Então, não devemos nos meter. O grande chamado para nós é a gente entregar de verdade nas mãos de Deus e a gente silenciar e deixar Deus trabalhar. Depois que eu entreguei, o que acontece é resultado da minha entrega. Seja o que for, você silencia, porque Deus está ali com a mão estendida para fazer o melhor pelo teu querido, pelo teu amado. Ai, que lindo, Selenita. Gente, se você curtiu, curte, compartilha, se inscreve em nosso canal.